glória a Deus. Cumprimento a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Everton Brito. Queria aproveitar essa tarde, irmãos, para que nós pudéssemos fazer uma exposição, do capítulo 16 de Mateus. Eu estava estudando o capítulo 16 de Mateus e aí o Senhor me fez entender algumas coisas e eu queria compartilhar nessa tarde com você. Independente de quantas pessoas estiverem aí na live, conforme for entrando, quero falar para os irmãos que depois que a gente terminar a live, aí os irmãos que quiserem aí interagir, comentar, compartilhar, eu agradeço, porque pode alcançar muito mais almas, Só que eu só vou responder aos irmãos depois que a gente encerrar a live, para a gente não perder a linha do raciocínio. Então nós iremos fazer exposição do capítulo 16 de Mateus. Essa live é uma live de estudo. Então, versículo por versículo, do capítulo 16 de Mateus, nós iremos agora meditar, tá bom? Os irmãos que forem entrando aí na live, eu peço, interage, irmãos, coloque aí um comentário, faça a sua pergunta, compartilhe também, para que possa abençoar a vida de outras pessoas. Só que lembrando, eu só vou responder aos irmãos, depois que terminar a live, eu entro lá nos comentários e vou responder nos irmãos, tá? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou: examinai a Escritura, examinai as Escrituras, João capítulo 5, verso de número 39, porque buscai ter nela vida eterna, e é de mim que ela fala, que ela testifica. Então, há uma orientação da parte do Senhor Jesus, para que nós venhamos examinar as Escrituras. Já que buscamos ter nela vida eterna, nós vamos ver que é de Jesus que ela fala. Essa é o alerta de Jesus para nós. Então nós vamos agora estudar capítulo 16 de Mateus, versículo por versículo. Nós iremos aí fazer uma exposição. A Bíblia, ela levou 1.600 anos para ser escrita, para ser concluída, 1.600 anos. De Moisés até Cristo, até o nascimento de Cristo, 1.500 anos. De Moisés até Malaquias, 1.100 anos. Então Moisés, ele inicia escrevendo o livro de Gênesis. Então de Moisés a Malaquias, 1.100 anos. De Malaquias até Jesus, há um período aí de 400 anos. E aí de Jesus, que é o Novo Testamento, até concluir tudo aquilo que nós temos em nossa mão, o livro de Apocalipse, as cartas paulinas, os evangelhos, levou aproximadamente 100 anos. Então nós temos uma totalidade de 1.600 anos para a Bíblia ser concluída, para todo esse alpende, para que todo essa plenitude do Evangelho, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para estar nas nossas mãos do jeito que está, 1.600 anos para ser concluída. Foi mais ou menos 40 autores diferentes, 40 homens diferentes. 1.600 anos para a Bíblia ser concluída. De Moisés a Malaquias, 1.100 anos. De Malaquias até o nascimento de Jesus, ou até o anúncio do nascimento de Jesus ali para Maria, houve um período de silêncio de 400 anos. Agora, do nascimento de Jesus, até a conclusão do Apocalipse, mais 100 anos. Então nós temos aí esse período, 1.600 anos para a Bíblia ser concluída. Então, se você tiver possibilidade, pega aí o seu exemplar bíblico. Vamos estudar Mateus capítulo de número 16. Fazer uma exposição aqui versículo por versículo. Já faz uns dias que eu estou estudando esse capítulo e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ele tem dado para mim nesse decorrer. Mateus capítulo 16. A epígrafe do texto diz assim: o pedido por um sinal. A epígrafe do texto. Versículo 1 vai dizer: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Primeira coisa aqui, irmãos, no versículo 1 do capítulo 16 de Mateus. A Bíblia diz que os fariseus e os saduceus, eles se aproximaram de Jesus. Saduceus e fariseus eram duas seitas totalmente opostas. Os fariseus, eles criam em profetas,
Eles criam nos profetas, eles criam no espiritual, eles criam em anjos. Os saduceus já não. Os saduceus, eles eram muito materialistas. Eles só acreditavam naquilo que eles viam. Não acreditavam em anjo, não acreditavam nesse negócio de espiritual. Mas os fariseus sim. Só que eles eram rivais. Se falavam, mas eles evitavam estar juntos. Eram seitas rivais. Só que nesse momento do capítulo 16 de Mateus, no verso 1, nós vamos ler que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus. Eles uniram forças, eles uniram propósito para se aproximar de Jesus. E o versículo vai dizer assim, ó, para tentar Jesus. Percebe que não foi só Satanás que tentou Jesus no seu ministério terreno, mas os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, eles também tentavam Jesus, irmãos. Os sacerdotes da época também tentavam Jesus. Então, versículo 1 de Mateus 16. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Eles se aproximaram de Jesus querendo um sinal. Mas olha o que Jesus responde. Mas Jesus respondeu: chegado a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Jesus está dizendo para os fariseus e para os escribas: vocês sabem olhar para o céu e sabem determinar se vai chover ou não pelo sinal que vocês estão vendo. Vocês sabem olhar para o tempo, examinar e ter uma conclusão: vai chover ou não vai chover. É como nós aqui no Brasil, quando nós olhamos para o céu e nós vemos aquelas nuvens, nós já logo entendemos, o tempo está fechando para a chuva, quando vemos aquelas nuvens carregadas. Lá em Israel não tem tanta nuvem. Então, quando eles olhavam e viam o céu com um vermelho sombrio, eles já entendiam, vai chover. E era aquela chuva aqueles temporal, né? Eu não sei como é que é a palavra, torrentes, aquelas torrentes de chuvas. Então eles olhavam e sabiam. Jesus está repreendendo: vocês sabem olhar para o céu, vocês sabem determinar a estação do tempo, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. E os sinais do tempo ali era o próprio Senhor Jesus, porque Ele era o sinal, Ele era o Cristo, Ele era o Messias. Os sinais que Ele operava, curava enfermo, dava vista ao cego, ressuscitava os que estavam mortos. Ele fala: vocês não sabem discernir essas coisas. É como nós nos dias de hoje. Nós temos capacidade de discernir o que acontece na vida alheia. Nós conseguimos olhar o que acontece na vida alheia e nós conseguimos discernir. Você olha, você vê algo acontecendo numa família, você tem um discernimento, você sabe que aquilo é de ordem espiritual. Você sabe como aconselhar para que as pessoas possam sair daquela situação. Mas já percebeu que tem pessoas que para aconselhar ela é boa, mas ela não consegue ver o problema que às vezes está dentro dela ou está dentro da casa dela? A pedra que está no caminho dela, que faz ela tropeçar, o laço que o diabo arma, às vezes ela não sabe discernir coisas que está acontecendo com ela, mas sabe discernir o que está acontecendo na vida dos outros. Quantas pessoas têm facilidade para discernir o que acontece na vida alheia, mas não discernem o que acontece na vida dela? Jesus está repreendendo os fariseus e os escribas, dizendo para eles: olha, melhor, os fariseus e os saduceus, vocês sabem discernir as estações do tempo, mas não sabem discernir o sinal do tempo, que é o próprio Senhor Jesus. Olha o verso de número 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Jesus está dizendo para os fariseus: olha, uma geração adúltera e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Ele está falando: vocês pedem um sinal, mas eu não vou dar sinal. Só que ao mesmo tempo ele fala assim: a não ser o sinal do profeta Jonas.
Ele fala que não vai dar o sinal, mas na verdade ele vai deixar um sinal bem claro, que é o sinal do profeta Jonas. Nós conhecemos a história de Jonas. A Bíblia diz que Jonas ele foge do propósito de Deus. Ele foge da direção de Deus, da ordem de Deus. E ele vai comprar uma passagem, vai entrar num barco e ele está indo sentido contrário, oposto do que Deus tinha determinado e tinha mandado para ele. E por causa disso uma grande tempestade vai vir. A Bíblia diz que os marinheiros, né, os que estavam no barco com eles, começam a jogar as coisas para fora para ver se aquela tempestade passava, a ponto deles chegar até Jonas e Jonas falar: essa tempestade é por causa de mim. Ele entendia que ele estava fugindo do propósito de Deus e por causa disso a tempestade sobreveio sobre aqueles marinheiros. Então ele vai ser lançado na água e Deus vai enviar um grande peixe. O peixe vai pegar Jonas. Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Tem uma ilustração, isso é ensinado muito em escola dominical, que uma certa feita, é uma ilustração, uma certa feita, o Joãozinho, ele falou para a professora, né, sobre esta passagem. E a professora falou assim: isso é uma mentira, porque não existe peixe grande a ponto de uma pessoa sobreviver dentro dele. E aí o Joãozinho, que era crente fervoroso, não perdia culto, não perdia nenhum dia de escola dominical, falou: professora, a senhora está enganada, existe sim a baleia. E aí a professora fala para ele assim: mas a baleia não é peixe, a baleia é mamífero, para tentar envergonhar o Joãozinho dentro da sala de aula. E ele fala assim: eu não sei se foi baleia ou não, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando eu chegar lá no céu, eu irei perguntar para Jonas como que sucedeu isso daí, e ele vai me explicar. E aí a professora, para tentar envergonhar o Joãozinho, ela vai dizer assim: e se Jonas não estiver no céu? E se Jonas estiver no inferno? Aí ele disse assim: então aí a senhora pergunta para ele. Isso aí é só uma ilustração para colocar um pouquinho de tempero aí, para ficar gravado na nossa mente, né? Então ele diz assim: ó, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio do grande peixe, Jesus também ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele iria morrer crucificado, ele iria ressuscitar, né? Mas antes disso houve um período de 3 dias e 3 noites que ele ficou sepultado, que nós conhecemos, que ele precisou, né, ir nas partes mais baixas da terra, pregar, né, para o cativeiro, pegar o seio de Abraão, estabelecer agora o paraíso no céu. O sangue dele, né, tinha que ser levado até o santuário verdadeiro, como diz em Hebreus. O sangue tinha que ser depositado, né, sobre o altar, assim como ensina em Hebreus. Ele precisaria abrir um novo caminho. Aquela espada que ficou guardando o caminho do Éden, aquela espada flamejante que ficava passando para lá e para cá, aquela espada vai penetrar a alma de Jesus, não vai achar nele nenhuma culpa, porque aquela alma guardava o caminho para o jardim no Éden, e ninguém poderia retornar para lá, a não ser uma pessoa que fosse encontrada justa, sem erro, sem pecado, sem falha, e Jesus foi esse. E a espada que guardava o caminho do Éden, Jesus pegou para ele. É por isso que João, em Apocalipse, ele vai ver Jesus, né, glorificado. Ele vai ver Jesus, cabelos brancos como a alva, os olhos como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, e da sua boca saiu uma espada aguda, porque a espada que guardava o jardim do Éden, Jesus pegou para ele. Então, irmãos, ele ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Então esse era o sinal. Aí Jesus vai dizer assim, ó, no verso de número 5: ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: fique atento e tende cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha o verso de número 7. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isto
porque não trouxemos pão. Jesus está dizendo assim, olha, tome cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque Jesus tinha uma preocupação. Porque, irmãos, coisa terrível, a ponto de se equiparar com o poder do pecado, é ensinamentos errados. Porque o ensinamento errado, ele pode te tirar do centro da vontade de Deus. Então Jesus está falando assim, ó, tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque o fermento é aquela parte podre, que incha, que faz crescer a massa. Assim como em outros lugares da Bíblia, o fermento ele representa pecado. Aqui nesse momento Jesus está falando do fermento como ensinamentos errados, que pode destruir, desconstruir tudo aquilo, né, que a palavra de Deus nos ensina. Então Jesus está falando para os seus discípulos, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, olha a mentalidade dos discípulos que andavam com Jesus. No verso de número 8, porque quando termina o verso de número 7, eles vão dizer assim, ó, e ele disse isso porque não trouxemos pães. Os discípulos começaram a pensar no seu coração. Ele está falando isso do fermento porque a gente não trouxe pão. Aí no verso de número 8, Jesus vai responder. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Jesus está dizendo bem claro, eu não estou falando do pão, eu estou falando de ensino. Porque para o povo, Jesus precisava falar em parábola. Jesus está falando, cuidado com os fermentos dos fariseus, cuidado com os fermentos dos saduceus. Porque isso aí pode tirar você do centro da vontade de Deus. Isso pode direcionar você para longe de Deus. Essa é a preocupação de Jesus. Mas eles estão preocupados. Ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Jesus não estava falando de pão. Jesus estava falando de ensinamento. Jesus está dando ensinamento para os discípulos e está falando de ensinamento. Aí, o verso de número 9, ele vai dizer, vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Jesus está falando de ensinamento, que é para eles tomar cuidado com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Eles estão falando, mas é porque a gente esqueceu de trazer pão. Aí Jesus entende o que está no pensamento deles. Jesus vai falar assim, por que vocês estão reconstituindo essas coisas, seus pensamentos? Vocês se esqueceram da primeira multiplicação de pães? Quando o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, e o milagre foi tão grande que deu para sustentar mais de 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos de pão. Vocês não lembram da segunda multiplicação, que ainda sobrou 7 cestos de pão? Você percebe que na primeira multiplicação sobra 12 cestos? Jesus ele tinha 12 discípulos. Jesus ele faz a multiplicação dos pães, além de alimentar mais de 5.000 pessoas, ainda sobra 12 cestos de pão. Só que os 12 cestos de pão que é recolhido, nós podemos entender de forma clara sem agredir o texto. Sobrou ainda um cesto para cada discípulo. Porque quando Jesus questiona o que daremos para esse povo comer? Porque alguém chega para ele e fala assim, o povo já está há muito tempo ouvindo, o povo está com fome, é melhor dispensar o povo. Aí Jesus vai falar assim, dê vocês de comer para o povo. Os discípulos não tinham alimento para dar para o povo. Jesus vai ter que entrar em cena, Jesus vai perguntar, né, se algum entre eles ali tem alguma solução. André vai falar que não tem, nem 200 denários seria o suficiente. Aí Felipe vai correr no meio do povo, né, e vai trazer ali um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus vai multiplicar, o povo vai ser alimentado. Vai sobrar 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Mas se tem 12 discípulos e tem Jesus, então teria que sobrar 13 cestos de pão. Aqui nós temos um ensinamento, porque Jesus nunca usou o poder de Deus para benefício próprio, para saciar a sua vontade e as suas necessidades, mas para saciar a necessidade do povo. Até porque Jesus deixou claro dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele vai falar,
um pão eu tenho de comer, e esse pão é fazer a vontade. Ele fala, um alimento eu tenho de comer, e esse alimento é fazer a vontade de Deus. Então, Jesus está repreendendo eles porque eles estão questionando. Ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Jesus está falando, vocês não lembram o que aconteceu? Irmãos, aconteceu em capítulos anteriores, do capítulo 16. Jesus multiplicando os pães para 5.000, sobra 12 cestos, depois sobra 7 cestos. E eles ainda estão recogitando em seus pensamentos essas coisas. Então Jesus está trazendo à memória aquilo que Jesus fez. Verso de número 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Ao verso 11. Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pão? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 12. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com a deixa eu ler de novo. Verso 12. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que não tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Isso aqui é muito perigoso, porque até nos dias de hoje, ainda tem muito fariseus, ainda tem muita doutrina errada, ainda tem muita coisa, irmãos, que entra de forma, como é que eu posso falar? De forma simples no meio do povo de Deus, e às vezes as pessoas não percebem, não examinam as escrituras, e elas não conseguem discernir o quanto isso é prejudicial. Ensinamentos errados, ensinamentos que distorcem a palavra de Deus para benefício próprio. Então Jesus está falando para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus está falando para nós hoje, cuidado com os ensinamentos errados. É por isso que nós precisamos agir como o povo de Bereia, os bereanos. Quando Paulo foi pregar em Bereia, irmãos, o que Paulo falava acerca de Cristo, os bereanos pegavam os pergaminhos para examinar se aquilo que Paulo estava falando de fato era verdade, de fato estava escrito. Hoje não. Hoje se prega a palavra de Deus, as pessoas não examinam para saber se aquilo está escrito na palavra de Deus. Lembra, nós iniciamos a live falando, João 5,39, Jesus falando, examinai as escrituras, porque buscai ter nela a vida eterna, e é de mim que ela testifica. Nós precisamos examinar as escrituras, irmãos. Não adianta. Se não examinarmos as escrituras, nós seremos levados a ventos de doutrina, a doutrinas de demônios. Então, é sim, irmãos, é necessário. Ouviu alguma coisa? Vai conferir na palavra de Deus, ver se aquilo bate com os ensinamentos dos apóstolos, se aquilo bate com os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com o fermento dos fariseus. É tantas coisas, irmãos, e se nós ficássemos aqui falando, nós iríamos levar muito tempo só falando de doutrinas que são doutrinas erradas, que não condiz com a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, cuidado. Aí os discípulos entendem, ele não está falando de pão, ele está falando da doutrina dos fariseus e saduceus. Até hoje, o farisaísmo não morreu, viu? Tem muito fariseu por aí, cuidado com a doutrina. Examine se o que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus. Olha o verso de número 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Cesareia de Filipe. Cesareia é uma cidade que foi dado esse nome Cesareia por causa de Augusto César. Tinha um templo lá para Augusto César, então foi dado esse nome de Cesareia. Filipe, ele era o tretarca daquela área. E era dividido mais ou menos assim, a região era dividida em 4 partes. Então dava-se um quarto para uma pessoa, aquela pessoa era chamada de tretarca. E ali ela tomava conta, Filipe tomava conta ali daquela região. Então, Jesus pergunta, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? O capítulo 16 de Mateus, irmãos, ele é um capítulo de suma importância, porque aqui tem 2 perguntas. O que os outros dizem que eu sou? E quem vocês, discípulos, dizem que eu sou? Porque o que o povo diz não importa para Jesus. O que importa para Jesus é o que os discípulos, é como os discípulos entendem quem é Jesus.
O mundo pode dizer o que quiser, mas você, crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, batizado, salvo em Cristo, você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa saber quem é Jesus para você. Então ele vai dizer assim: quem os outros dizem que eu sou? Se você, a resposta que você der para essas perguntas, ela pode mudar o destino da sua vida. Olha o que o povo diz. Jesus pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Por que eles diziam que era João Batista? Porque João Batista falava acerca da ressurreição. Então quem dizia acerca dessa questão, Jesus é João Batista, era Herodes. E aqueles que eram seguidores de Herodes, que eram conhecidos como herodianos. Então os herodianos, eles tinham a mesma mentalidade que Herodes. Então eles diziam: esse Jesus aí é o João Batista que falava sobre ressurreição. Então esse grupo de pessoal que falava, é João Batista, eram os herodianos, os seguidores de Herodes. Aí tinha uns que diziam assim, ele é Elias. Por quê? Porque Elias, o ministério de Elias ficou marcado. Por quê? Porque ele orou e não choveu, e porque ele ressuscitava mortos. Então Elias ressuscitou morto, irmão. Jesus, ele vem no mesmo poder. Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então um grupo falava, ele é João Batista, porque ele fala da ressurreição, ele é João Batista que ressuscitou. Outros diziam assim, ele é Elias, porque ele também ressuscita mortos. Assim como Elias ressuscitou mortos no Antigo Testamento, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, Jesus ressuscitou agora o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Então estou falando, ele é Elias. Aí tinha um outro grupo que disse assim, ele é Jeremias. Por quê? Porque Jeremias profetizou contra a destruição do templo. Jeremias foi conhecido como o profeta chorão. E há um episódio na Bíblia que Jesus, ele olha para Jerusalém e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei te acolher debaixo das minhas asas, como uma galinha que junta os seus pintainhos debaixo das asas para proteger. E a Bíblia fala, e Jesus chorou. Então, Jesus chorou, irmãos, por Jerusalém, Jesus chorou pelo povo de Israel. Então, da mesma forma que Jeremias profetizou sobre a destruição do templo, da mesma forma que Jeremias foi conhecido como profeta chorão, Jesus também profetizou a destruição do templo. Mas ele não falava do templo construído por Zorobabel, que depois foi reformado por Herodes, ficou conhecido como o templo de Herodes. Mas Jesus falava de si mesmo. Ele falava assim, vamos conjecturar. Ele falava, Salomão edificou um templo. Veio Nabucodonosor enviando Nabuzaradã. Nabuzaradã destruiu a cidade. Depois Zorobabel edificou esse outro templo, que Ageu vai profetizar sobre a glória da última casa, né? Mas aí depois de um tempo vem Herodes para ficar bem com o povo. Herodes vai edificar, vai reformar o templo, vai colocar muitas coisas bonitas ali dentro do templo. Só que tem um porém, nesse templo já não tinha mais a Arca da Aliança, né? Aí Jesus vai falar assim, mas esse templo aqui, eu quero ver quem é que pode destruir. Só Jesus, irmão, porque ele fala assim, eu vou destruir esse templo e depois de 3 dias eu irei reerguê-lo de novo, falando da morte e ressurreição. Porque aquele templo de pedra, depois de 70 anos, né, vem o general Tito e é destruído ali aquele templo. Nós conhecemos isso. Então Jesus, ele foi chamado, ficou conhecido pelo povo. Uns diziam que era João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então João Batista, porque os herodianos achavam que Jesus ele era uma ressurreição, que João Batista que tinha sido morto tinha ressuscitado.
Outros falavam é Elias porque está ressuscitando mortos. Outros falavam é Jeremias porque ele profetiza também contra a destruição do templo. Aí outros falavam, é um dos profetas. Você vê que até hoje o povo muçulmano não tem dificuldade de aceitar Jesus como profeta. Eles não aceitam Jesus como Deus, como Messias, como o Cristo, mas como profeta eles aceitam. Então o povo aceitava Jesus como profeta, só não reconhecia Jesus como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então vamos prosseguir na leitura. Aí a pergunta que é crucial na nossa vida. Jesus no versículo 15 vai dizer, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? O povo pode falar que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, ou que é qualquer um dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha Pedro, irmãos, verso 16. Pedro responde, e respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Jesus pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Pedro vai tomar a palavra e vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Essa palavra Bar-Jonas, a palavra Bar, ela está aqui em aramaico. Então aqui, irmãos, é uma prova que Jesus falava em aramaico. Eu não sei se é de conhecimento dos irmãos, mas depois que o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, era comum o povo, quando retornaram da Babilônia, falar em aramaico. Tá? O povo falava em aramaico. Então a prova aqui que Jesus falava em aramaico, ele libera essa palavra Bar-Jonas. Essa palavra Bar é filho em aramaico. Por isso que tem o cego Bar-Timeu, filho de Timeu. Aqui Simão é filho de Jonas. Bar-Jonas, filho de Jonas. Então Jesus está falando Bar-Jonas, filho de Jonas. E ele vai falar, porque não foi carne e sangue que te revelou. Aqui tem um ensinamento muito profundo. A carne e o sangue não pode revelar quem é Jesus para nós. O nosso próprio entendimento, a nossa capacidade de raciocinar, o nosso intelecto, não importa o quanto você estuda, se não for revelação de Deus, se não vir a revelação pelo Espírito Santo, não adianta, ninguém conhece Jesus por si só. Você precisa de uma revelação de Deus, de uma revelação divina. E Jesus vai deixar bem claro, não foi carne nem sangue que te revelou, porque carne e sangue é impossível revelar quem é Cristo. Mas quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Porque Jesus se manifesta, é revelado, irmãos, de 4 formas, pelo menos. Pela criação, pelo Espírito Santo, pela história e pela palavra de Deus. Pela criação, desde o princípio, nós olhamos para a criação, nós vemos que as grandezas que foram criadas, há uma revelação que tem alguém com muita inteligência para poder criar isso aí. Tira esse negócio da sua cabeça que o mundo veio a existir a partir do Big Bang. Não, Deus criou todo o universo. Se você tiver a oportunidade de pesquisar sobre o universo, sobre as galáxias, sobre tudo isso aí, você vai ver, irmãos, como é perfeito e como é complexo. Somente alguém com uma capacidade tremenda, uma inteligência tremenda, poderia organizar cada coisa no seu lugar. Até o planeta Terra, Jó vai dizer que ele está firmado sobre uma linha, e essa linha está na mão de Deus. Está no lugar certinho que Deus determinou para estar. Então Deus se revela através da criação. Deus se revela através da história. Por quê? Porque tem um povo específico na terra, os judeus. Você vai ver Deus sempre intervindo na história do povo judeu. Deus disciplinando, Deus corrigindo, Deus dando livramento. O povo sempre tem ali uma intervenção da parte de Deus na vida do povo judeu, mas também em algumas nações circunvizinhas, mas
com mais evidência na vida do povo judeu. Então você vai sempre ver Deus agindo no meio da história, na vida do povo judeu. Então Deus se revela através da criação, Deus se revela através da história, Deus se revela através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos guiará sobre toda a verdade. E nos dias de hoje, com a ajuda do Espírito Santo, Deus se revela através da palavra. Como que nós conhecemos a Deus? Através do examinar as Escrituras de forma investigativa. Todo o conhecimento que nós adquirimos da parte de Deus vem de forma investigativa. Você precisa ler os livros da Bíblia, você precisa ler, conhecer a história da igreja, a história da Bíblia. Você vai investigando ponto a ponto e você vai conhecendo a Deus através disso. Então hoje Deus se revela através da palavra, por intermédio do Espírito Santo. Amém? Então vamos prosseguir. Nós paramos aí, lemos o verso 17, agora o verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aqui há muita confusão, porque tem quem diga que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Não, Jesus não edificou a igreja sobre Pedro. A igreja não é edificada sobre homens, a igreja é edificada sobre Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. A igreja é edificada sobre Cristo. A igreja é edificada sobre a revelação da palavra de Deus. A igreja é edificada sobre os ensinamentos que o Espírito Santo ele nos dá através de revelação e através do examinar as Escrituras. Não é sobre pessoas. Igreja não é edificada sobre pessoas. Igreja é edificada sobre Cristo. Olha que Jesus fala para Pedro, no verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro. Você, singular, é Pedro. E sobre esta pedra, terceira pessoa, ele falando de si mesmo. E sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Primeira vez que a palavra igreja é introduzida aí no Novo Testamento, né? A palavra igreja é eclésia, ek é fora, e eclésia é chamados para fora. Então, a igreja. Olha o que Jesus diz, irmãos. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Verso 18 de Mateus 16. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que ele fala das portas do inferno não prevalecer? Porque todo ser humano está destinado ao inferno. Todo ser humano está destinado ao inferno. Só que para romper esse ciclo vicioso, nós precisamos fazer como Pedro, reconhecer quem é Cristo. Quem sou eu? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Reconheça quem é Jesus. O reconhecer de Jesus, quem é Jesus para nós, vai romper esse ciclo vicioso que nos leva de forma rápida para o inferno. Então, quando você reconhece quem é Jesus, é rompido esse ciclo se rompe, você não é mais levado ao inferno. Então as portas do inferno não tem mais poder sobre a tua vida, não tem mais poder, porque você passa da morte para a vida. Jesus ele disse assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus ele veio para romper esse destino que nós tínhamos de inferno, porque o salário do pecado é a morte. Desde o primeiro homem que caiu no jardim no Éden, desde a escolha que ele fez lá em pecar, ele foi distanciado de Deus. Então o destino dele é a morte. Jesus está dizendo, reconhece quem eu sou para você. Por isso você precisa confessar quem é Jesus. Quando você confessa quem é Jesus, este elo que te conduz para o inferno é rompido. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a minha igreja? Aqueles que foram chamados para fora, aqueles que levam a revelação de quem é Cristo para as pessoas, e as pessoas podem confessar quem é Jesus. No verso 19,
e eu lhe darei a chave do reino dos céus. E o que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo assim, olha, eu darei a chave do reino do céu para a igreja. E chave fala de autoridade, chave fala de poder. Quer ver uma coisa? A sua casa, você que está me ouvindo, a sua casa, ela tem uma porta. Ela tem um portão numa garagem. E esse portão é trancado, essa porta é trancada. Só tem a chave para ter acesso à sua casa para quem foi dado. Eu sou o dono da casa, então eu tenho a chave. Eu tenho a autoridade de entrar e sair. Mas eu posso dar essa chave para alguém que seja de confiança, alguém que eu quero que tenha acesso à minha casa. Então a mesma chave que dá acesso a mim, à minha casa, eu posso dar a outra pessoa. Uma pessoa que eu escolher para ter acesso à minha casa. Então Jesus está falando assim, olha o verso 19. Eu lhe darei a chave do reino dos céus para a igreja. Porque a igreja vai ter poder de apresentar, levar pessoas para o reino dos céus. Então a chave que Jesus está dando para a igreja, é Jesus falando assim, eu estou dando autoridade, vocês têm autoridade para entrar no reino dos céus. Só que vocês não vão entrar sozinhos. Vocês também poderão levar pessoas. Por isso que diz, e o que vocês ligar na terra, estará ligado também no céu. O que desligar na terra estará desligado do céu. Por quê? Por causa da autoridade que foi dada para a igreja. Irmãos, ninguém, escute isso. Lembra, ele inicia falando, cuidado com os fermentos dos fariseus e saduceus? Porque os fariseus e saduceus, que ainda existem nos dias de hoje, estão dizendo, você não precisa de igreja. Você pode servir Jesus na sua casa. Você pode servir a Deus na sua casa. Irmãos, fermento de fariseus e saduceus. Nós precisamos sim, porque foi dada uma autoridade para a igreja. O que a igreja ligar na terra será ligado no céu. A autoridade que foi dada para a igreja faz com que a igreja possa receber pessoas, revelar para ela quem é Jesus, assim como Pedro teve a revelação, e essa revelação não foi dada por carne nem sangue, mas essa revelação foi dada pelo Pai que está no céu, essa revelação foi vinda direto do céu. Nós podemos também revelar para as pessoas a qual Deus achar por bem, acrescentar na igreja. É por isso que as pessoas chegam na igreja, elas precisam confessar e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, porque com a boca nós confessamos para arrependimento e cremos com o coração para a salvação. Então, quando você chega a uma igreja, você confessa quem é Jesus, você tem autoridade, você recebe a autoridade de participar do reino dos céus. Aí vai ser introduzido para você o que é batismo, o que é ceia. Os dons serão entregues, porque os dons são instrumento para a edificação da igreja. A igreja não sou eu não sou a igreja não é você, você sozinho não é a igreja. Eu sou um membro, você é um membro. Quando nós estamos juntos, nós nos tornamos igreja. Só a partir do momento em que nós nos unimos, onde houver um ou dois, irmãos, um ou dois, aí deixa de ser membro e passa a ser igreja. Então as pessoas se achegam até a igreja, elas se tornam membro, elas se tornam igreja, e aí sim essa autoridade está sobre ela, porque ela começa a ter acesso ao reino dos céus. Amém? Então a igreja sim, ela tem essa autoridade de ligar na terra uma pessoa que estava no lamaçal do pecado, escravizada pelo diabo, escravizada por Satanás, no vício de bebida, no vício das drogas, no vício da prostituição. Ela se arrepende, confessa Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confessou, reconheceu, a partir de agora ela recebe essa autoridade. Ela pode ter acesso ao reino dos céus. Aí Jesus vai ensinar a Nicodemos dizendo, olha, quem não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Amém? Então aqui nós temos Jesus dando essa autoridade no verso 19. O verso 20 de Mateus 16. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Verso 21. Desde esse tempo, que tempo? O tempo em que Jesus ele se manifesta. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos,
dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse, para que se cumprisse o sinal que ele falou para os fariseus e saduceus. Nenhum outro sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, eu ficarei 3 dias nos seios da terra. Aí Pedro, no verso 22, ele vai dizer assim, ó: então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum. Pedro está dizendo assim: olha, de modo nenhum isso vai acontecer ao Senhor. Pedro chama Jesus à parte e fala que Deus não permita que isso aconteça. Jesus acabou de falar que era necessário que isso acontecesse, para que se cumprisse a palavra, para que o sinal do profeta Jonas se cumprisse. E Pedro está dizendo assim: não, de maneira nenhuma, que Deus não permita que isso acontecesse. Aí Jesus vai discernir. Olha o que Jesus vai dizer: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Profundo isso, né? O mesmo Pedro que teve revelação há versículos atrás, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: olha, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. É o mesmo Pedro que agora fala: não faça isso, sendo usado pelo diabo como pedra de tropeço, para impedir o ministério, o chamado, o propósito de Jesus. Mas Jesus discerne. Irmãos, o capítulo 16 é tão profundo, porque lá no início Jesus está dizendo assim: olha, vocês conseguem discernir o tempo olhando as estações, você consegue discernir olhando o tempo e as estações, mas não discerne as coisas espirituais. Agora, Jesus está mostrando na prática a importância do discernimento, porque Jesus está dizendo assim: olha, para trás de mim, Satanás. Se fosse outra pessoa, ia falar: é verdade, tadinho de mim, né? Não estou aqui para sofrer. Irmãos, esse negócio aí de que o crente não tem que sofrer, isso daí é um ensino de fariseu, viu? Cuidado, você vai precisar sofrer sim, mas por amor a Cristo. Por quê? Porque o mundo não aceita Cristo. O mundo não aceita. Irmãos, entenda uma coisa: o discípulo de Jesus, ele não tem aliança com o mundo. Por isso Tiago vai escrever: adúlteros e adúlteras, até quando? Vocês vão ter dificuldade de entender. Se você é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas se você é amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Para de querer ter amizade com o mundo, irmãos. O mundo só discerne as coisas que são terrenas, as coisas de homens. Mas nós que somos espirituais, discernimos as coisas do Espírito. Pode o mundo nos abandonar, mas quem não pode nos abandonar é Jesus, é Deus. Então seja uma pessoa que consiga discernir o que está acontecendo. A pessoa que é espiritual, ela discerne a todos, mas de ninguém ela é discernida. É como o vento, ouve-se a sua voz, mas não sabe nem de onde que vem, nem para onde vai. Hoje estou aqui, mas se Jesus quiser me levar para outro lugar, fazer a obra dele, irmãos, que seja feita a obra do Senhor. Amém? Então você precisa discernir. Jesus discerniu e repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque é para mim pedra de tropeço. Olha o verso de número 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que profundo isso. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Cruz fala de sacrifício, fala de renúncia. Quer vir após Cristo, quer ser discípulo, quer ser obreiro, quer ser diácono, quer ser evangelista, presbítero, pastor, apóstolo, missionário, bispo, reverendo, o que seja, precisa renunciar. Você tem que sacrificar a sua carne, sacrificar a sua vontade. Eu não entendo, irmãos, eu não entendo alguém que diz que é discípulo de Jesus, que é obreiro na casa do Senhor, mas quando precisa dela na obra, ela não vai. Ela fala: hoje eu não vou porque eu estou cansado. Mas é a sua vontade? Ou você riscou isso aqui? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar a sua vontade. Irmão, eu não escolho se eu quero ir para a igreja ou não. Eu vou porque é uma ordenância. Eu preciso ir para a igreja. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
para que você possa ser testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéias e aos confins da terra, Samaria e aos confins da terra. Mas quando a pessoa coloca impedimento, está chovendo, não vou para o culto, está calor, não vou para o culto. Ah, hoje não vou, já fui na terça, não vou na quinta, já fui na quinta, não vou no domingo. Então não é Deus que manda na sua vida, não é Jesus que governa você, é você mesmo que se governa. Você não negou a si mesmo, você ainda não tomou a sua cruz, você não sabe ainda o que é renúncia, você não sabe ainda o que é tomar a cruz e seguir a Jesus, porque ainda é as suas vontades que operam, é as suas vontades que governam, e não a vontade de Cristo. Então você precisa se converter, você precisa aceitar Jesus de novo, você precisa ir no culto, ter a humildade, levantar a mão e falar: pastor, eu quero aceitar Jesus. Não é as minhas vontades, mas é as vontades. Olha o que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ô irmão, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, quem vai falar o próximo passo não é eu, é Jesus. E se Jesus falar, você vai, você vai. Jesus falar, você fica, você fica. Antigamente, cristãos genuínos, quando recebi o convite para pregar em uma igreja, um exemplo, ele orava primeiro a Deus, para ver se Deus estava no negócio. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm uma ganância por ter as suas fotos estampadas em cartazes, em outdoor, em destaque. Elas ligam para as pessoas, para os líderes de igrejas, e falam: ô profeta, me leva aí, eu quero pregar na sua igreja, minha agenda aí, estou disponível hoje. Irmãos, antigamente as pessoas oravam para ver se era mesmo da vontade de Deus. Você imagina Paulo? Paulo tinha um projeto: eu vou pregar, vou fazer missões em tal lugar, e o Espírito Santo impediu Paulo de ir. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas fazem o que querem, abandonam os seus líderes, abandonam a sua igreja, não servem na sua igreja, querem servir na igreja de outros. É muito bom aos olhos de outros, porque a pessoa não convive com você. O meu pai, ele ensinava assim, ó: quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal com ela. Porque 1 quilo de sal não se come, irmãos, em 1 hora, em 2 horas de culto. Se come em vários dias. É no decorrer dos dias que a pessoa se revela quem ela é. Então Jesus diz assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro você precisa negar a si mesmo, as suas vontades. Depois você precisa tomar a cruz. A cruz fala de sacrifício, fala de renúncia. E aí você pode servir a Jesus. Quando não é mais você que manda na sua vida, aí você está apto para servir Jesus. Paulo diz: eu, escravo de Cristo. Irmãos, escravo tem vontade própria? Lógico que não. Quem manda no escravo é o seu Senhor. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é o tal de pessoas mandar na sua própria vida. Ah, eu vou na igreja quando eu quero, eu chego a hora que quero, eu faço o que eu quero. Não é Jesus que manda na sua vida, infelizmente. Essa live aí é para você entender um pouquinho do que o Senhor, o que está nas entrelinhas da palavra de Deus. Se é Jesus que manda na minha vida, irmãos, aí sim, eu preciso entender qual é o meu chamado e o destino. Amém? Então olha, vamos prosseguir, verso 26. Capítulo 16 de Mateus, verso 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Eu entendo, irmãos, eu entendo. Todos nós precisamos trabalhar, porque o nosso maior ministério é a nossa família. Casados cuidam das coisas de casados, solteiros das coisas da obra de Deus. Então, claro, você precisa trabalhar. O trabalho enobrece o homem. É lícito que nós venhamos comer do suor do nosso trabalho. A única forma legítima de ganhar dinheiro é através do suor do seu trabalho. Isso é legítimo. Qualquer outra forma que não seja pelo suor do seu trabalho, cuidado, você está pegando atalhos. E esses atalhos podem te distanciar da vontade de Deus. Então os irmãos aí que é viciado em jogar em Mega Sena da Virada, Hipercard, Telecena, vigia, irmão, vigia. A forma lícita de se ganhar dinheiro é através do suor do seu trabalho. Qualquer outra forma de você adquirir dinheiro, isso aí não provém de Deus, tá bom? Então, olha o que Jesus está repreendendo, dizendo: o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro? Já percebeu que tem pessoas, irmãos, que às vezes ela
trabalha em 3 serviços para poder adquirir dinheiro e ela não tem tempo para servir a Deus? Isso é administração. Se você não administrar bem o seu tempo, você vai se fadigar em tantas outras coisas. Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que deixaram de servir a Deus. Por quê? Porque na ganância de conquistar bens materiais, trabalham em 2 serviços, 3 serviços, 4 serviços, 5 serviços e não tem tempo mais para Deus. O que adianta, irmãos? Se você ganhar R$1.000 e não administrar bem seus R$1.000, os R$1.000 você não vai conseguir fazer nada. Você vai querer ganhar 2.000, aí você vai arrumar mais um bico para você ganhar 2.000. Você vai ganhar R$2.000 e você vai ganhar 3.000. Você percebe isso? Não é a quantidade que você ganha, é a administração. Você precisa administrar bem o que você ganha. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem servir a Deus. Tem pessoas que ganham 5.000 e não tem tempo para servir a Deus. Então não é o quanto você ganha que vai fazer você próspero. O que vai fazer você próspero é quando você priorizar o reino dos céus. E, buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E todas essas coisas o Senhor o acrescentará. Não adianta, irmãos, ter 4 serviços, 5 serviços, mas não ter tempo de adorar a Deus. Aí é o Espírito Santo falando para nós assim: ô Adão, para de gastar tempo trabalhando demais, adquirindo bens materiais. Nós lemos aqui: que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Você acha que você pode comprar a salvação? Pastor, mas eu preciso ter uma vida confortável. Você vai ter uma vida confortável tendo o necessário para você. Tendo o necessário para você. Administre bem o seu tempo, administre bem o que você ganha. Não gaste mais do que o que você ganha. Não adianta ganhar R$1.000 e gastar 2.000, você sempre vai estar passando uma vida apertada. Ganha R$1.000, viva com aquilo que você está ganhando, irmãos. Mas não deixe que nada roube o seu tempo com Deus. É por isso que Jesus adverte: não pode ter 2 senhores. Tem pessoas que servem a Deus e tem pessoas que servem a Mamon. Não adianta, se você tiver 2 senhores, você vai agradar um e entristecer o outro, tá bom? Então, o verso 26 diz: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Olha o verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E se preocupe somente, irmãos, em estar no centro da vontade de Deus, em estar fazendo a obra do Senhor, em estar envolvido com as coisas de Deus. Olha o que o salmista nos ensina: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Isso é profundo. Olha o que Eclesiastes capítulo 11 nos ensina: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo os achará, e ainda repartirá com 7 e com 8. Você percebe que tudo isso está unido com a fé? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, se você administrar bem o que você ganha, você vai ter tempo para trabalhar e vai ter tempo para ser uma ferramenta na obra de Deus. Porque Jesus voltará e não tardará, e virá na glória do Pai, e retribuirá a cada um segundo a tua obra. O que daremos nós por todos os benefícios que o Senhor ele tem nos feito? Será que podemos, irmãos, apresentar diante de Deus com as nossas mãos vazias? Cuidado. Jesus, em breve, ele irá arrebatar a sua igreja. O arrebatamento acontecerá. E como estará as nossas mãos? Então o verso número 27 diz isso. Porque o Filho do Homem, essa referência Filho do Homem, é uma referência a Cristo desde o profeta Daniel. Porque o profeta Daniel ele fala assim: eu vi o Filho do Homem nas nuvens. Então isso daqui, irmãos, é um título de Cristo, né? Filho do Homem. Então aqui está falando de Jesus. O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Verso 28, nós encerramos aqui a leitura e também já encerramos a live.
Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir o seu reino. Amém? Irmãos, capítulo de número 16 de Mateus está aí concluído. Toda segunda-feira nós temos imersão teológica na nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Vale da Bênção, que fica localizada no Jardim Aeroporto 3, Rua Campo de Marte 430. Toda segunda-feira, 7h30 da noite, nós iniciamos ali a nossa imersão teológica. Segunda-feira que vem nós iremos estar ministrando ali, será gravado pelo YouTube, a hierarquia angelical. Nós iremos falar sobre a hierarquia dos anjos, né? O que é principados, o que é potestades, hostes espirituais e dominadores. Nós iremos falar sobre arcanjos, serafins, querubins e anjos. Nós iremos falar sobre anjos tronos, né? Que é descrito ali naquela visão de Ezequiel, quando Deus está sentado no trono e debaixo do trono tem um firmamento, debaixo do firmamento tem ali, né, o querubim, que tem 4 faces, e aquele ali é o trono, anjos trono. Então nós vamos ver isso daí, nós vamos estudar a hierarquia que está em Colossenses, que é a hierarquia que é lá no céu, a hierarquia original, a primeira, e nós vamos ver a hierarquia de Efésios, que é a hierarquia que o diabo ele tenta imitar a Deus. Por isso que em Colossenses é uma hierarquia, os nomes estão de uma forma e em Efésios estão de outro, começam por principados e potestades, porque aquela hierarquia é uma hierarquia do mundo espiritual da maldade, e a de Colossenses, que fala de tronos, dominadores, fala da hierarquia que é celeste, do alto. Então nós iremos falar tudo isso, tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos aí que forem no decorrer dos dias participar dessa live, ver, né? Irmãos, interage, compartilha, né? Compartilha aí para que possa abençoar a vida de outros. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Muitos amigos aqui entraram na live, né? Está aí o nosso irmão Michel, presbítero Michel. Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Ângela Siqueira. Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os irmãos que entraram conosco aí, né? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Encerramos aqui essa live. Fica com Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, venha repousar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus.